De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o Al Hilal ofereceu 300 milhões de euros, ou algo na casa de 1,5 bilhões de reais, ao Paris Saint-Germain para contratar o atacante Kylian Mbappé. Porém, a equipe francesa acredita que o atacante já possui um acordo com o Real Madrid. Antes de mais informações, uma breve apresentação. Sou Eduardo, tenho 17 anos e sou criador deste projeto. Eu criei com alguns intuitos que são trazer o máximo de informação possível sobre o mundo do esporte, mantê-los informados sobre tudo o que acontece no mundo esportivo e seguir meu sonho de me tornar um jornalista esportivo no futuro. Se quiser saber de mais informações, que às vezes não são postadas aqui, você pode seguir o Instagram do canal, cujo link estará na descrição. O Galatasaray acertou a contratação do atacante argentino Mauro Icardi. O clube turco desembolsou 10 milhões de euros por 3 temporadas. O jogador pertencia ao Paris Saint-Germain. Outro jogador que também pode pintar nos leões é o Wilfried Zaha, que está sem contrato com o Crystal Palace, mas também vai assinar com o clube turco por 3 temporadas. Pela Soccer Champions Tour, o Real Madrid superou o Milan por 3-2. O Borussia Dortmund contratou o meia Marcel Sabitzer, do Bayern de Munique, por 19 milhões de euros. Até o momento que se sabe, o jogador não tem um tempo exato de contrato, porém o que se acredita é que será um contrato de longo prazo. O Atlético Paranaense visitou o Vasco e venceu por 2-0. Red Bull Bragantino e Internacional empataram em 0-0. O jogo marcou o retorno do zagueiro Léo Ortiz, que estava afastado há 295 dias por conta de uma lesão no joelho. Santos e Botafogo empataram em 2-2. A partida marcou a reestreia do Jean Lucas pelo Peixe. Inclusive, o volante deu uma assistência e foi escolhido o craque do jogo. De acordo com o Vene Casagrande e o Thiago Salazar, o zagueiro brasileiro Lucas Veríssimo é o novo reforço do Corinthians. Bom, ele chegará ao Timão em um empréstimo de 1 ano, empréstimo válido até junho de 2024. Uma observação: ele só irá vir ao Brasil atuar no Corinthians, pois ele é do interesse dele em atuar no Timão e porque o Benfica não recebeu nenhuma outra proposta. Então acabou cedendo o jogador aí ao alvinegro da capital paulista. O Brasil foi um dos países escolhidos como um mercado de expansão da NFL. Vai lembrar que o nosso país só terá apenas uma franquia, que é o Miami Dolphins. O Mônaco fez uma proposta de 15 milhões de euros, ou algo na casa dos 79,7 milhões de reais, mais bônus de 5 milhões de euros, algo na casa dos 26,5 milhões de reais, ao Santos, pelo jovem atacante David Washington. O Giovani, ex-Palmeiras, atualmente no futebol do Catar, sofreu uma lesão no ligamento cruzado e uma lesão na cartilagem. E, infelizmente, ele está fora do resto da temporada. Desejo uma boa recuperação ao Giovani. Vai lembrar que ele chegou recentemente ao futebol catari. Ontem aconteceu a etapa de Eduardo Cabreira da TCR. E os pódios ficaram assim. Na corrida 1, Ignacio Montenegro, Damian Fineschi e Pedro Cardoso. E na corrida 2, Rafael Suzuki, Bernardo Liaber e Frederic Balbi. Pela Copa do Mundo Feminina, a Itália superou a Argentina por 1-0 e a Alemanha superou o Marrocos por 6-0. Newcastle e Aston Villa empataram em 3-3. Em meio à pré-temporada, a cantora brasileira Anitta visitou o time do Barcelona, que está em Los Angeles, nos Estados Unidos. A cantora posou para uma foto com Rafinha, Balde, Pedri e o Gavi, e ganhou uma camisa com seu nome e o número. O Al Hilal comunicou que emprestou o meia-atacante Matheus Pereira ao Cruzeiro. O Santa Cruz perdeu para o Iguatu por 1-0, e com isso a equipe do Pernambuco não classificou para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Com isso, a princípio, a equipe do Santa está sem divisão nacional em 2024. Algo triste, levando em consideração que em 2016, se bem que 8 anos já, mas em 2016, estava atuando na elite do Campeonato Brasileiro. O sérvio Novak Djokovic desistiu de jogar o Masters 1000 de Toronto, no Canadá, pois alegou estar cansado. Uma observação:
ele desistiu da competição pelo terceiro ano seguido. O Paysandu acertou a contratação do experiente lateral direito Nino Paraíba, de 37 anos, que inclusive foi citado na Operação Penalidade Máxima, que investiga casos de apostas esportivas. O goleiro João Paulo deixou o jogo contra o Botafogo por conta de um desconforto no quadril e está fazendo exames nesta segunda-feira para saber a situação ali, se foi uma lesão muito grave, se é algo que a equipe do Santos não precisa se preocupar muito. Porém, caso ele tenha que ser afastado, o Peixe ainda conta com 3 goleiros para suprir a posição. São eles: Vladimir, Paulo Mazzotti e Diógenes. Na estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina, as brasileiras venceram o Panamá por 4-0. Quero dar meus parabéns às meninas do Brasil e especialmente a Ari Borges, que anotou um hat-trick. O meio-campista Ivonei, emprestado ao Botafogo de Ribeirão Preto, obteve o interesse do Dinamo de Kiev da Ucrânia, que estuda oferecer 2 milhões de euros, ou algo na casa dos 10,5 milhões de reais pelo jogador. Quero saber, na sua opinião, torcedor do Peixe, você acha que seria uma boa negociação? Na minha opinião, eu acho que sim, pois ele não estava sendo utilizado pelo Peixe e foi emprestado a uma equipe da Série B do Campeonato Brasileiro. Então eu iria vendê-lo, pois ele iria atuar na Europa e o Peixe ainda iria ganhar um dinheiro com a venda. O Luan e o Corinthians chegaram a um acordo para uma rescisão amigável e o Timão não terá que pagar mais nenhum valor ao jogador, que agora aguarda propostas do Grêmio, que estuda fazer uma oferta pelo jogador com um contrato válido até o fim deste ano. A Fiorentina da Itália ofereceu 15 milhões de euros, ou algo na casa dos 79 milhões de reais, pelo zagueiro Murilo, que atualmente pertence ao Corinthians. O Al Hilal está próximo de fechar a contratação do atacante brasileiro Malcom, de 26 anos, que pertence ao Zenit. A negociação está girando em torno de 60 milhões de euros, ou algo na casa dos 317 milhões de reais. Quero saber, na sua opinião, você acha que seria uma boa o Malcom com 26 anos indo atuar no futebol saudita? Eu acho que não. Eu acho que ele poderia pelo menos tentar ficar um pouquinho mais na Europa. Neste sábado, dia 29 de julho, acontece o UFC 291, com 2 lutas bem interessantes. No co-evento principal, Jan Blachowicz e Poatan Pereira. E no evento principal, que acho que é a luta que mais me chamou a atenção, Dustin Poirier e Justin Gaethje. A última informação é que os Estados Unidos superou a Espanha por 69-66 e foi campeã mundial feminina sub-19.